Então, vamos lá. Como a primeira parte, né, a parte 1 do assunto o tema dessa semana, né, florestas de macroalgas. A gente introduziu aqui, na verdade, aquilo que vocês já tinham visto, né, em outras aulas, em outros vídeos, um pouco a respeito de floresta de macroalgas, mas com outros aspectos, né, dentro do aspecto de macroalgas pardas, dentro do aspecto de economia das algas, dentro do aspecto de introdução ao universo das macroalgas, né. Então, nessa aula, nesse tema dessa semana, nos vídeos, nos artigos, a tentativa é de aprofundar um pouco mais sobre a estrutura dessas florestas, sobre a dinâmica dessas florestas, ao nível não apenas das macroalgas, mas a gente está vendo ao nível do ecossistema, das comunidades e do ecossistema, as interações biológicas particularmente. E eu introduzi esse tema chamando a atenção para um dos relatos mais antigos sobre essas florestas, que foi feito pelo Charles Darwin, quando passou pelas florestas da Patagônia, do Chile, em sua viagem ao mundo pelo Beagle, em 1834. Essa descrição é muito interessante, porque ele já faz uma descrição da importância dessas florestas e enxerga empiricamente, observacionalmente, apenas com seu olhar de naturalista, a importância enorme das kelpis para a estrutura das comunidades, a complexidade desse sistema, a diversidade desse sistema e as funções, inclusive, ele enxerga as funções ecológicas dessas florestas, e enxerga a importância dessas florestas para o povo fueguino, né? O povo da terra do fogo, que vivia dependente dos recursos marinhos, né? Então, ele já prevê que com a destruição dessas florestas, né, muitos animais deixariam de existir e que, particularmente, né, o povo da Patagônia, né, os nativos, também deixariam de existir. Então, é impressionante essa descrição, e depois, quando vocês puderem, ler essa descrição do Charles Darwin, porque é muito impressionante, é muito bonita. Já menciona também o tamanho que a gente percebe que naquela época, né, se encontrava macroalgas até maiores do que hoje se encontram. Então, ele fala de macroalgas que têm 45 braças, né, que seriam mais de 80 metros de comprimento. Menciona outros de mais de 100 metros de comprimento. E a gente está vendo uma imagem dessas na região, no arquipélago de Kerguelen, lá no sul, ao sul do Oceano Índico, né, em direção à Antártica, na altura da Austrália, mas em direção à Antártica. Nessa imagem, a gente está vendo aqui, ó, nessas partes mais escuras, é uma imagem feita por um astronauta do espaço, essas partes mais escuras como as florestas de kelps. Então, elas ocupam tem uma ocupação bastante expressiva em diversas regiões das zonas temperadas do mundo, inclusive, né, da América do Sul. Então, compostas primariamente por essas algas pardas, laminariales ou fulcales, sendo a maior estrutura biogênica dentre esses sistemas bentônicos, e inclui as kelpes, que são as espécies fundadoras estruturantes, mais a biota associada, macroalgas, invertebrados, césseis, mamíferos, peixes, caranguejos, ouriços. Então, coletivamente, fazem um dos mais produtivos e diversos ecossistemas do mundo
economicamente importantes há milhares de anos. Então, quando a gente está falando de florestas de kelps, nós não estamos mais falando de uma determinada macroalga fundadora, nós estamos mencionando, é como a gente falasse a floresta amazônica, a gente não está falando só das árvores, a gente está falando de toda a estrutura da comunidade e do ecossistema. Então, dominam essas áreas rochosas das regiões costeiras, né, em geral, das zonas temperadas às águas frias, mais acentuadamente nas zonas temperadas, né, e a gente vai ver que essa extensão das florestas de kelps também ocorre em outras regiões que não as temperadas frias em termos de zona climática. Mas como é que acontece esse fenômeno de kelps em outras regiões do planeta, inclusive regiões tropicais? Como é que isso ocorre? Então, essa alta complexidade comparado com florestas terrestres, né, são as mais produtivas, diversos e de muito diversas ao nível de filos, são das plantas que crescem mais rapidamente no mundo. A gente observa Macrocystis pirífera que pode crescer até 45, 50 centímetros ao dia. Olha só, você senta lá no fundo e observa essa macroalga crescer, né? E a longevidade e a estrutura das alturas, né, de 1 até 50 metros, descrições mais antigas fazem descrições de mais de 100 metros de comprimento de Macrocystis pirífera, com longevidades, né, média de até 25 anos, é muita coisa para um organismo, né, evolutivamente, né, uma macroalga, e que faz parte, lembrando, daquele grupo que nem é do reino das plantas. Né? A alta diversidade ela é maior que muitas dos ecossistemas de florestas terrestres, ao nível de filos e divisões, né? Quase todos pais de 10 filos animais associadas. E elas têm funções ecológicas diversas. No vídeo, um dos primeiros vídeos que estão ali no AVA, né, que está narrado por uma professora lá do Canadá, prestem atenção que ela ressalta umas funções ecológicas das florestas de kelps, que elas modificam, né, só pelo crescimento dessas grandes macroalgas, elas já modificam o hábitat, reduzindo a luz nesses estratos inferiores, né, e já com isso afeta as relações competitivas e interespecíficas entre algas e os animais. Aqui a gente está vendo uma imagem no interior de uma floresta de laminária hiperbórea, lá na Escócia. Então, a gente vê como que a luz, ela, dependendo da densidade das macroalgas de dossel, a luz ela é reduzida internamente, afetando, então, esses nichos para o crescimento de outras algas e de outros animais, sendo alimento e berçário para organismos pelágicos e bentônicos. As florestas de kelps, particularmente as grandes, é possível a gente visualizar isso, assim como Darwin visualizou, né? Por exemplo, em algumas regiões onde as florestas de Macrocystis são bastante densas, né? É possível visualizar isso, né, da terra e do mar, a redução da velocidade das correntes, né, a energia das ondas, a energia oceânica, né, e do swell, que ao chegar na plataforma, ao chegar próximo da zona da costa, ela é afetada, ela é reduzida drasticamente. Então, esses conjunto dessas algas afetam o fluxo da água, né, protege a costa de erosão, de sedimentação, né, e influencia a produtividade e recrutamento do bento. É como aquela função que a gente já viu em Ecoveco sobre a capacidade das pradarias, por exemplo, de reduzir a corrente. As florestas de kelps têm uma capacidade imensa, ao longo, por exemplo, de toda a costa da Califórnia, né, na costa aqui da região da Patagônia, é possível ver isso, que são regiões de
intensa energia oceânica, de swell oceânico, e quando as florestas estão densas, né, os grandes talos que crescem verticalmente ao longo da coluna d'água e se estendem até pela superfície da água, elas conseguem reduzir drasticamente essa energia da onda. E com isso, reduzindo essa energia da onda, permitem que criam um hábitat propício para a precipitação de ovos de larvas, né, e atraindo uma diversidade imensa de invertebrados que atraem outros consumidores, peixes e predadores de topo, construindo um ambiente que sustenta comunidades costeiras há milhares de anos. Tem uma importância econômica para a pesca local em diversos locais do mundo. Essa imagem aqui, por exemplo, ela foi tirada na região do Chile, né, onde há uma cultura, né, de utilização dos recursos marinhos bastante grande para alimentação, aqui no caso de ouriços, né, e diversos outros peixes e invertebrados em alguns locais, a balônia, em outros locais, lagosta, algumas espécies de peixes que têm sido utilizadas na alimentação e pescadas intensamente, e elas dependem e têm as suas fases iniciais, ou se alimentam, ou se protegem nessas florestas. Então, também a gente já passou por isso, né, e já viu sobre a utilização das macroalgas pardas na indústria global, né, milionária de alginatos, né, e diversas outras utilizações, e que tradicionalmente esse recurso tem sido extraído diretamente da natureza, hoje já sendo utilizado mais maricultura, mas por muito tempo, né, o recurso era diretamente extraído das florestas. A gente já passou também, viu como que é essa estrutura dessas macroalgas, né, e que isso vai ter uma implicação muito grande na complexidade, então, dessas florestas. E diversas espécies. A gente pensa assim, pensa que é um tipo de macroalga, uma espécie? Não, são diversas espécies. A gente está falando aqui de mais de 100 espécies de kelpis verdadeiras que pertencem à ordem Laminarialis. Então, caracterizando kelpis macroalgas pardas gigantes, elas pertencem principalmente à ordem Laminarialis. E, em segundo lugar, existem algumas macroalgas gigantes que pertencem à ordem Fucalis, mas a grande maioria é da ordem das Laminarialis. Nem todas são gigantes e grandes, né? Mas a maior parte das espécies, a maior diversidade das espécies está no hemisfério norte, na costa da Califórnia, né? E muitos dos gêneros são monoespecíficos, como Macrocystis pirífera, né? A gente está falando aqui de uma diversidade de espécies que formas, no final, se a gente olhar entre elas, nós vamos ver que temos formas e estruturas que formam guildas diferenciadas. Aqui, Laminaria digitata, Saccharrhiza polyphoides, Macrocystis pirífera maior, Lessônia trabeculata, que ocorre ao longo do Chile, Laminaria hyperbórea e Laminaria digitata, que ocorrem na região da Europa, Undaria pinnatifida é originária do Japão, Eclonia radiata, que ocorre na Austrália, e Neurocystis, que ocorre ao longo da costa da Califórnia. Então, vejam os formatos dessas algas, que algumas possuem flutuadores e outras não. E olha que maravilha, essa aqui é uma lâmina, né, de quase 2 metros de largura, de Eualaria fistulosa, ou a kelp dragon kelp, que ocorre em regiões bastante frias, da região do entorno do Ártico. Das kelps das Fucalis, a gente tem o gênero Durvilha, que é, né, uma dessas espécies, né, de Durvilha potatorum, né, Durvilha antártica, que ocorre também
ao longo da costa chilena, da América do Sul, da Austrália e da Nova Zelândia, e que a gente viu que são utilizadas pelos chilenos, né, e que são chamadas de cochayu. Também é um tipo de kelp, né, a bull kelp é muito grande, mas ela não é da ordem Laminarialis, é uma outra ordem, que é a mesma ordem, por exemplo, de fucus e sargassos, só que ela é gigante. Bom, e essas diferentes formas, então, formam tipos ou guildas de kelps, guildas no sentido de ocupar, da ocupação diferenciadas que elas têm no espaço e na coluna d'água. Por exemplo, as kelps de dossel, né, formadoras do dossel, como se fossem assim as árvores, né, mais altas da floresta, que possuem as estruturas flutuantes. Então, essas estruturas flutuantes permitem com que elas fiquem posicionadas verticalmente, ocupando toda a coluna d'água, e sejam as kelps de topo em algumas das florestas, como Macrocistes, Nereociste, Eclonia máxima, Laria fistulosa. Então, eu vou ressaltar alguns dos aspectos aqui quando for relacionado a questão do estudo dirigido. E essa é uma das questões do estudo dirigido, que pergunta, se você olhar no estudo dirigido, tem uma questão que pergunta justamente sobre os tipos ou guildas de kelps em relação à posição que ocupam, né, na coluna d'água. Então, essas de dossel, nós temos as kelps estipadas, que na verdade têm estipes rígidas que normalmente não possuem flutuadores, então ocupam uma outra posição mais inferior, normalmente elas são menores, né? E as kelps prostradas, que sem estruturas flutuantes e nem estipes rígidas, e normalmente elas ficam prostradas no fundo, cobrem os bentos com as frondes. Um exemplo são as diversas espécies de laminária, uma delas que ocorre na costa brasileira, Laminária abyssalis. Então, essas diferentes estruturas que têm a ver com a morfologia dessas kelps vão caracterizar, vão ter funções e vão contribuir para as diferentes complexidades do ambiente de florestas de kelps. Nós vemos aqui imagens, né, de kelps de dossel, de Macrocistes pirífera, de Eclonia máxima na África do Sul, e olha só, essa maravilhosa imagem aqui de Alaria fistuosa, Dragon Kelp, na região do Alasca, né, no Pacífico da Ásia. As kelps estipadas, como Eclonia radiata, na Austrália, Nova Zelândia, Undaria pinnatifida na região do Japão, Lessônia, no Chile, Laminaria hiperbórea no Atlântico Norte. E as prostradas, tipo de Lessônia no Chile, Laminária sacarina no Atlântico Norte, Laminária digitada no Atlântico Norte. Então, a gente vê que elas ocupam diferentes posições nessa coluna d'água, desde eretas, flutuantes, até a superfície, até as mais prostradas. E essa alta diversidade estrutural, né, e funcional, todas essas três formas ou guildas podem coexistir juntas com manchas de macroalgas no fundo, né? Outras macroalgas corticadas, carpetes de algas turfs e algas coralinas incrustantes, vocês já devem ter visto em alguns vídeos, como co-ocorrem com as kelps fundadoras. Então, essa diferente diversidade estrutural de morfologias causa uma diversidade funcional, diversidade de formas, e essa diversidade de formas aumenta a complexidade das florestas e atrai outras espécies, né? Então, a gente está vendo aqui, isso também está relacionado a uma das questões do estudo dirigido, né, que pergunta especificamente como que essa diversidade de formas afeta, né, a diversidade específica das macroalgas afeta essa diversidade de formas estrutural e funcional dessas
florestas. Então, a gente está vendo aqui nessa tabela diferentes florestas estruturadas com relação às espécies dominantes de kelpis, o tipo de guilda, os grupos funcionais de herbívoros e carnívoros. E a gente vai vendo na tabela, porque justamente você vai ter que observar essa tabela para responder a questão. A gente vê aqui, né, a tabela que mostra em diferentes locais, então, por exemplo, no Atlântico Norte, né, na região das Ilhas Aleutas, no Alasca e na Califórnia do Sul, no sul da Califórnia, mostrando em cada um desses lugares a diversidade, o número de espécies, por exemplo, de algas kelps. No primeiro aqui, uma espécie de laminária, uma espécie de agarum, que são as kelpis dominantes, né? E em seguida, na linha de baixo, a gente está vendo aqui qual é o tipo de guilda. Então, a gente, nesse primeiro local do Atlântico Norte, a gente tá falando só de kelps prostradas, e nas próximas linhas aqui dessa tabela, a gente vê, então, a diversidade dos herbívoros, começar pelos ouriços, moluscos, peixes, mamíferos marinhos e os carnívoros dominantes, que são os carnívoros dominantes nessa região. Então, o que a gente observa do local 1 até o local 3, ou seja, da região 1 à região 3, do Atlântico Norte, passando depois para o Alasca, Ilhas Aleutas no Alasca e no sul da Califórnia, o que acontece em termos de diversidade das espécies de kelps? Acontece, então, com a diversidade dessas kelpis dominantes, quando eu vou do Atlântico Norte para as Ilhas Aleutas, para a região do sul da Califórnia. Aumenta o número de Isso, aumenta espécies. o número de espécies de algas kelps, né, dominantes. E o que acontece em termos de tipo de guildas, estruturas, nesse mesmo sentido que eu perguntei acima, do Atlântico Norte para as Ilhas Aleutas, para o sul da Califórnia. O que acontece com a diversidade de guildas? Vai aumentando também o número de guildas. Aumenta também. Então, aumenta o número de espécies, aumenta a estrutura, o número de guildas, e aumenta, consequentemente, o quê? O que acontece com os herbívoros e os carnívoros? Vai aumentando o número de indivíduos O número de espécies. Número de espécies. Tá? De todos. Então, ou seja, simples. Aumenta o número de espécies de kelps, aumenta o número de formas, de estruturas, de guildas de kelps. Há uma consequência direta no aumento no número das espécies de herbívoros dominantes, que fica mais evidente quando a gente observa aqui a última coluna do sul da Califórnia, né? Inclusive aparecendo até nos carnívoros dominantes, aparecendo mais de um predador de topo, né? Obviamente que essa tabela aqui ela está bastante simplificada e omite inúmeras espécies, está colocando aqui as espécies principais de cada um desses grupos e simplesmente, né, ilustrando essa relação, o aumento da diversidade taxonômica das macroalgas, induzindo uma maior complexidade estrutural de guildas, que reflete, né, um aumento da biodiversidade animal e de outras espécies também de macroalgas. Então, essa é a resposta de uma das questões, né? Então, a importância aqui, e que a gente já conversou sobre isso em um dos temas sobre diversidade funcional, morfotipos, né? Que é a importância da biodiversidade, né? Na diversidade específica com a funcionalidade. Então, aumento do número de espécies, aumenta o número de estruturas, de formas, que aumenta a funcionalidade e a complexidade desse ecossistema. Então, uma maior
complexidade estrutural, porque é pensamento de biodiversidade, de diferentes espécies, de formas, de diferentes tipos, a gente tem várias espécies ocupando a mesma função, então a maior complexidade estrutural promove essa maior também estabilidade ecossistêmica. Então, uma das regiões, né, de maior diversidade, das florestas de macroalgas mais diversas, está ao sul da Califórnia, por exemplo, com 7 espécies de kelps, mais de 60 espécies de macroalgas, 300 taxas de animais bentônicos sésseis, mais de 50 espécies de peixes, 10 de espécies de importância econômica, né, e 2 a 3 espécies de mamíferos predadores de topo. Então, a gente observa aqui quanto que essa diversidade específica, né, incrementa a diversidade funcional, com muitas espécies ocupando a mesma função, o que aumenta a estabilidade do ecossistema, que significa que ele está ele fica mais resistente a qualquer tipo de impacto e também resiliente, ou seja, uma capacidade de retornar à sua forma original, ao seu equilíbrio original, né? Com o aumento da estabilidade, ele também se torna mais resiliente. Então, a importância disso, desse conceito para a conservação e o manejo dos ecossistemas. E nessas florestas, então, a gente tem, né, uma maravilha de exemplos de megafauna, por exemplo, de mamíferos, né, para quem vai chamar a atenção aqui dos mamíferos da megafauna carismática. A lontra, na região da Califórnia, a lontra marinha, Nidra lutris, né, em florestas de macrocistes. Nessa foto aqui do Canadá, leão marinho, florestas de Eclonia máxima na África do Sul, e, olha só, a extinta vaca marinha de Steller, que é um sirene, né, e Hydrodamalis gigas, que ocorria originalmente a ocupação desse gigante herbívoro que se alimentava principalmente das macroalgas, ocorreu desde o Japão até a Barra Califórnia, no México, e foi reduzido a ocorrência, né, ao longo da Califórnia, até que quando a Steller, né, e os homens encontraram a vaca marinha de Steller, que deu o nome à vaca marinha de Steller, o cientista Steller encontrou em 1730 e poucos, já tinha uma população bastante reduzida, e que em 30 anos, esse é um recorde, né, uma das primeiras extinções historicamente registradas, em 30 anos, esse gigante, né, se extinguiu pela impacto de caça na utilização da carne desse animal, porque ele habitava numa determinada região, uma ilha da Rússia, né, onde era uma passagem, era um caminho para os caçadores de lontras e caçadores de focas. E sem recursos outros, eles se alimentaram e desse gigante, desse herbívoro que era muito dócil, e rapidamente esse animal foi extinto. Em 30 anos, esse animal foi extinto. Bom, mais detalhes sobre isso, tem um filme na playlist que conta a história da vaca marinha de Steller, que é muito interessante para vocês verem. Aqui a gente vê, então, a distribuição das florestas de kelps no mundo ao longo das zonas temperadas. Então, as florestas de kelps ocorrem ao longo de zonas frias e temperadas ou áreas de ressurgência. A gente vê aqui, ó, na região da América do Sul, do lado oeste da América do Sul, avançando próxima à região tropical, mas a ocorrência está em função, né, da corrente de Humboldt, do fenômeno de ressurgência intensa nessa região, que mantém, então, temperaturas baixas, né? Em todas essas regiões são águas claras, riquíssimas em nutrientes e alta movimentação da água. Então, esses são os fatores
também está relacionado com uma das questões, os fatores determinantes, né, específicos para a ocorrência dessas florestas em regiões costeiras rasas, temperadas, frias de todo o globo. Então, a gente vê aqui a extensão das florestas de kelps desde a região aqui do Japão, né, passando pelo Alasca, Canadá, Califórnia até a Barra Califórnia, pula toda essa região tropical, passando a existir ao longo do oeste da América do Sul, até a Patagônia, virando aqui, ocorre em toda a Patagônia Argentina, né, no sul, na África do Sul, na Austrália, Nova Zelândia, né, no norte, daqui no hemisfério norte, na região costeira da Europa, né, e também do lado da América do Norte, do Atlântico Norte, né, em regiões temperadas. Então, vejam aqui a distribuição das florestas de kelps de regiões costeiras rasas, e quando eu falo rasas, né, é região de plataforma, que vai até as profundidades no máximo de 20, 30 metros, né, de profundidade, porque elas gostam precisam de águas claras, alta luminosidade, forte correnteza, né, e uma quantidade bastante alta de nutrientes em boa parte do ano. E as espécies, os gêneros dominantes em cada local, né? Então, numa dose de luz, olha só, embora incorrendo nessas regiões temperadas, são águas bastante claras, elas precisam para sustentar esses tamanhos gigantes, precisam de uma dose de luz de mais de 50 Einstein de metro quadrado por ano, e vivem dentro de uma faixa de temperatura de 5 até máximo 20 graus de temperatura, né? Existem kelps próximas em regiões subtropicais, por exemplo, na Austrália, né, que ocorrem quase com alguns tipos de corais na Austrália do Oeste, e em quantidade de nutrientes que tem que ser com valores bastante altos, né, em torno ou mais de, por exemplo, de nitrogênio, de mais de 10 micromolar. Então, é necessário conjunto dessas condições, né, conjunto dessas condições de luz, nutriente, correntes, né, a existência de substrato duro também, para a ocorrência dessas florestas no mundo. Então, sem uma energia de corrente suficiente, por exemplo, não há, para essas grandes macroalgas, é necessário uma movimentação da água e uma corrente suficiente que quebre aquela camada que fica em torno do bentos, né, e em torno das algas que a gente já estudou. A espessura da camada limite, ela precisa ser quebrada para que os nutrientes sejam trocados e outras substâncias sejam trocados entre o talo e a coluna d'água. Então, é necessária uma movimentação da água suficiente para que os nutrientes circulem, né, e penetrem no talo. Diversas outras questões fisiológicas dependem dessa movimentação da água. Precisa de uma grande quantidade de nutrientes para sustentar esse crescimento, esses grandes tamanhos, e também, como a gente já viu nas aulas, né, mais relacionadas com fisiologia e fotossíntese, para aclimatar as baixas temperaturas de inverno, é necessário uma grande quantidade de nutrientes e reservas, né, de carboidratos que são necessários para a aclimatação às baixas temperaturas. Ao mesmo tempo, é nas baixas temperaturas que os gametófitos são tolerantes. Então, os gametófitos e os gametas são produzidos no inverno, no início da primavera, somente em baixas temperaturas. E o aumento dessas temperaturas de inverno, por exemplo, né, as máximas de inverno, tem sido um impacto, né, da elevação da temperatura, por exemplo, reduzindo
modificando as faixas de temperatura de inverno, por exemplo, aumentando as temperaturas mínimas, né, máximas de inverno, e isso tem afetado a reprodução, né, o funcionamento dos gametófitos, que muitas vezes param de funcionar em extremos de temperatura ou em determinadas modificações de alguns anos, e isso tem implicações para a população nos próximos anos. Então, vejam que essas condições específicas, né, importante entender essas condições com que essas macroalgas dependem, para a gente compreender o que essas modificações do ambiente, particularmente das mudanças climáticas, né, podem causar, prever, né, o que podem causar para essas florestas no globo. Bom, até agora, né, parece assim, isso é óbvio, né, as florestas de macroalgas kelps nas regiões temperadas, então naquela ocorrência, naquela distribuição latitudinal do globo, só que se sabe que existem kelps, refúgios de kelps de profundidade em regiões tropicais. Refúgios de kelps de profundidade como hotspots potenciais de diversidade e produtividade em águas tropicais. Então, essa também está relacionada a uma importante pergunta do estudo dirigido. Pergunta sobre o trabalho de Graham et al. 2007. Os autores já sabiam, né, da ocorrência de alguns locais em que se acreditava ser que fosse mais um relictus ou uma sobra, né, de kelps em alguns locais de profundidade, assim como ocorre aqui na região, aqui no Brasil, né, na região de ressurgência ali de Cabo Frio e do Espírito Santo, em regiões de profundidade de 60 até mais de 200 metros, né, na plataforma, abaixo, né, de águas tropicais. Né? Então, nessas regiões de profundidade de 60 até mais de 200 metros, naquela região do Espírito Santo, né, e na região de Cabo Frio, ocorrem temperaturas para baixo de 18 graus, 16, 15, 14 graus, um fornecimento de nutrientes o ano todo, né? E ocorre, então, umas manchas, né, de laminária abissalis, né, aqui na nossa região. Então, isso ocorre só na profundidade e abaixo de uma latitude tropical, onde em muitos desses locais a água está acima de 18 graus. Né? E essa ocorrência ali está relacionada também com eventos de ressurgência, né, de ressurgência da água central do Atlântico Sul, que mantém a grande quantidade de disponibilidade de nutrientes naquela região. E isso ocorre em algumas regiões do globo. Mas esses autores mostraram, né, e modelaram, explicaram, né, a ocorrência dessas florestas de kelps em regiões tropicais de todo o globo. Então, a gente está vendo aqui, né, um corte, né, um corte de uma faixa do globo entre 20 graus norte e 20 graus sul, né, em torno do Equador, e mostrando aqui em vermelho os locais de ocorrências dessas florestas de profundidade. Então, os autores chamaram da hipótese do refúgio de florestas de kelps em regiões tropicais profundas, modelaram, né, aqui estão os resultados dessa modelagem, que utilizaram parâmetros ecofisiológicos das kelps e oceanográficos globais, como, por exemplo, a distribuição do bentos iluminado, ou seja, a disponibilidade de substrato rochoso, né, no fundo de toda essa faixa do globo entre 20 graus norte e 20 graus sul, traçaram, então, a profundidade da camada de mistura, ou seja, o limite da nutriclina nessas regiões, e integrar, então, a profundidade dessa camada de mistura vezes a profundidade de compensação da fotossíntese. Veja só, aqui
passando aqui nesse último quadro, nesse último painel dessa figura, né? Tá vendo aqui esse último painel dessa figura? Onde há linhas azuis e amarelas, né? Aqui é um corte passando ao Sim. longo de, nessa letra D, né? É um corte, uma cross-section aqui na região do Equador, né? Entre as latitudes de 5 graus norte e 5 graus sul, mostrando a camada de mistura, né? A profundidade da camada de mistura relativo à profundidade de compensação de fotossíntese específico para as kelps. Não é a profundidade de compensação de fotossíntese do fitoplâncton, mas das kelps, né? Então, a gente vê aqui em azul a profundidade da camada de mistura, né? No eixo Y aqui, a gente está vendo aqui até 200 metros de profundidade, né? Então, a profundidade da camada de mistura, e em amarelo, a profundidade da compensação de luz, ou seja, a profundidade da luz de compensação é aquela profundidade onde, abaixo dessa camada, né, abaixo desse limite, não há luz suficiente para manter o crescimento das kelps, né? Acima dessa profundidade da luz, há luz suficiente para manter o crescimento das kelps. Ao mesmo tempo, né, na camada de mistura, né, a profundidade aqui da nutriclina, acima dessa linha da nutriclina, né, não vai ter nutriente suficiente para manter o crescimento das kelps. E abaixo, então, da camada, né, dentro, né, abaixo dessa nutriclina, vai ter, então, para baixo dessa profundidade, vai ter uma quantidade de nutrientes suficiente para manter o crescimento das kelps. Então, em suma, qual é a condição específica que determina a ocorrência dessas florestas, né? Pelo conceito, por esse modelo. Na letra C, aqui a gente está vendo nesse painel o local e a densidade das florestas previstas pelo modelo. Tá bem pequenininho, mas aqui em vermelho, né? Essa linha em vermelha está marcando ao longo aqui da América do Sul, da África e até de regiões da Indonésia, né, as regiões costeiras que ocorrem, então, local densidade das florestas. E alguns locais marcados aqui, né, 1, 2, 3, que foram onde os autores foram verificar, ou existia literatura, né, que comprovava a existência dessas florestas de profundidade nesses locais. Nesse local 2 aqui, por exemplo, são a laminária abssalis, que ocorre aqui na costa brasileira. Olhando esse painel D, vamos analisar esse painel D. Qual é a condição, então, necessária para a ocorrência dessas florestas de profundidade, quando a gente fala de profundidade da camada de mistura e profundidade de compensação da luz? Qual é a condição onde ocorrem essas florestas, considerando aqui a linha azul e amarela? Vamos lá? Vamos botar agora o foco e a cachola para funcionar? Tem que olhar no gráfico. Interpretação do gráfico. O ponto de até onde bate a luz, né? Ok, precisa ter luz. Mas, então, olhando o gráfico, em qual situação ao longo aqui da combinação dessas linhas, né, que vai ocorrer a floresta de kelp? Porque qual a situação propícia? Olhando as duas linhas, a profundidade da camada de mistura e a profundidade da luz de compensação. A gente vai vendo assim, né, as linhas ocorrendo, às vezes um azul está embaixo, azul está em cima, né? Qual é a situação onde vai ocorrer essas florestas?
Quando a linha azul está em cima Uhum. e a amarela está embaixo. Ok, e o que isso quer dizer? Qual é a combinação perfeita para a ocorrência, então? Quando a profundidade A profundidade da camada de mistura é maior do que a profundidade de compensação da luz. é maior, a profundidade é maior. O que você quer dizer com maior? Quer dizer que a camada de mistura é mais rasa Hum, do que a profundidade da compensação da luz. toda vez que a profundidade da camada de mistura está acima da profundidade de compensação da luz. Em todas essas vezes em que essa linha amarela está abaixo da azul, né, a gente vê, por exemplo, aqui da costa, né, calhando aqui nessa longitude da costa da América do Sul, nas longitudes da costa aqui da África, né, em alguns pontos, né, em algum lugar aqui no Indo-Pacífico, aqui na região da América do Sul. Então, a profundidade da camada de mistura da nutriclina está acima da profundidade de compensação da luz. Ou seja, abaixo dessa camada de mistura, né, aqui dentro dessa região, é onde estão os nutrientes. E nessa região onde estão os nutrientes, se ocorre também, dentro dela, a profundidade, tem luz suficiente, é onde vai ocorrer as florestas de kelps. Obviamente, se tiver bento, substrato rochoso nessas regiões, né? Então, essas florestas de profundidade, elas não estão previstas pelo uma profundidade ideal, um número de profundidade, mas um conjunto de situações, substrato rochoso e a situação em que naquela profundidade de substrato rochoso, a camada de mistura, a profundidade da camada de mistura está acima da profundidade de compensação da luz, independente desta profundidade, independente de qual seja o número desta profundidade. E o que vai acontecer? É claro que essa situação está relacionada a uma condição geomorfológica e oceanográfica dessas regiões, ressurgências costeiras nessa região, né, também aqui da região da África e da região do Brasil, promovem esta situação. Mas, com isso, a distribuição geográfica das florestas de kelps, incluindo os refúgios tropicais, olha só o que acontece. Em verde, a gente vê as florestas rasas, aquelas que a gente estava vendo antes, né, que ocorrem, que a gente consegue ver da costa, que a gente chega na praia, essas regiões temperadas e frias, né, e mergulha, né, nessas florestas rasas das regiões tropicais, florestas de macrocistes, né, de laminária, tal, nessas regiões temperadas. E em vermelho, as florestas de profundidade. Então, ou seja, ocorre kelps no mundo todo, em todo o globo, só que umas estão em regiões rasas, nas zonas temperadas, e outras nessas regiões profundas, abaixo de águas quentes tropicais. Nessas regiões profundas, também aqui não está mostrado, mas nessas regiões profundas abaixo das águas quentes tropicais, aqui no Equador, né, onde tem luz suficiente e nutriente suficiente, também são águas muito frias, porque a gente está falando de profundidades que vão de mais de 50 a mais de 50 metros a mais de 100 metros, até mais de 200 metros de profundidade, né? Então, com isso, os hábitats de kelps tropicais inexplorados, né, têm sido estimado em cerca de mais de 20 mil quilômetros quadrados, com profundidades mínimas de 25 a perto de 100 metros e profundidades máximas de 100 a mais de 200 metros, dependendo da bacia oceânica, né? Em cada bacia oceânica, eles traçaram pelo modelo a ocorrência, a área. A gente tem aqui da região do Brasil,
né, que é uma das, não é uma das menores, mas, né, fica em torno de mais de 2.000 quilômetros quadrados, com uma profundidade média de 50 metros, profundidade mínima de 30 e máxima profundidade de 100 metros. A gente sabe que as laminárias ocorrem até em profundidades até de mais de 200 metros aqui na costa brasileira, nessa região de ressurgência, né? Bom, então, com isso, né, esse trabalho é muito importante, com esse conceito de refúgios de kelps de profundidade, que tem uma implicação, né, com uma implicação ecológica de conservação muito grande, que é uma das perguntas desse estudo dirigido. Claro que essas florestas de profundidade não são como florestas de macrocistes, não são as florestas de macrocistes que existem na Califórnia, são kelpes de menor porte, né? Essas grandes profundidades não sustentariam essas florestas muito gigantes, são kelpes de menor porte, né? Uma diversidade diferenciada, são outras espécies, né, que ocorrem nessas profundidades, mas há implicações ecológicas, porque são regiões que estão mais protegidas dos impactos, tanto dos impactos antropogênicos da costa, dos impactos, por exemplo, de exploração dos recursos, né, nessas profundidades, assim como dos impactos de mudanças climáticas, né? Não que a gente sabe que as mudanças de temperaturas estão chegando no fundo, mas chegam numa menor, né, uma menor proporção. Então, elas estão mais protegidas, né, que as florestas temperadas rasas, e isso tem essa implicação de conservação, por isso que é chamado de refúgio. Então, esse trabalho é um trabalho curtinho, tá? Embora em inglês é um trabalho curtinho, ele é direto e reto, ele vai direto ao assunto, fala, né, explica um pouco, tem a parte da metodologia, mas o trabalho em si, ele é bastante simples, e na discussão ele avança um pouco, então, quais as consequências, as implicações para a conservação e o futuro das kelps, né, desses resultados, e também sobre a quebra, um conceito que a gente fala, quebra de um paradigma ecológico marinho, né, que é um paradigma que por décadas, por centenas de anos, na verdade, né, se acreditava que kelps ocorrem em zonas temperadas frias, né, em zonas rasas, e esse trabalho, então, provocou uma quebra desse paradigma, como a gente está vendo kelps, né, ocorrendo em zonas tropicais, só que em altas profundidades. Isso é muito legal, gente. É um trabalho bem recente, né, considerando o conhecimento sedimentado de kelps. Alguns desses lugares já se sabia, né? Ninguém foi lá, ele não fez esse trabalho assim do nada, ele fez porque já sabia, né, a existência desses locais. E muitos desses locais do modelo ainda não foram comprovados, né? Há registros, né, e possibilidades que ocorrem em alguns pontos desses locais, por exemplo, na região de Galápagos, na região aqui da ressurgência do Brasil, alguns pontos da África do Sul e da Indonésia, né? Mas em toda essa região aqui ainda não está comprovada toda essa extensão. Então, está ainda para ser demonstrado.